Olá! Como nós já tínhamos alertado no vídeo anterior, que inicia esta série de estudos da obra o Livro dos Espíritos, né, conforme codificado por Allan Kardec, e que nos estudos que Chico Xavier, com o seu grupo, fazia na final da década de 50, naquela época, nas questões que Chico abordava no estudo do Livro dos Espíritos, após os comentários entre os seus companheiros, ao final da reunião, que era feito 2 vezes por semana, às segundas e às sextas-feiras, Emmanuel trazia uma mensagem pertinente ao tema do Livro dos Espíritos abordado por aquele grupo de estudos, ok? Então, assim, a nossa intenção com o início desta série é dar a base do edifício, a base da estrutura e a própria estrutura da revelação do mundo espiritual, na qual, em outra série, como vocês podem estar já acompanhando, nós estudamos a obra de André Luiz, iniciando evidentemente com a obra O Nosso Lar, onde André Luiz nos dá a conhecer detalhes mais aprofundados do mundo espiritual, para as nossas reflexões e o nosso despertamento da existência deste mundo, ok? Então, nós vamos já, fizemos um primeiro vídeo dando esclarecimento do intuito desta obra, e agora nós iniciamos propriamente dito o estudo. Nós colocamos as questões do livro A Religião dos Espíritos em ordem da qual o Livro dos Espíritos está constituído, ou seja, em ordem crescente das questões. E vamos acompanhando a mensagem correspondente de Emmanuel no estudo do Chico nesta obra, ok? Então, a primeira questão que a gente coloca do Livro dos Espíritos, que foi estudada pelo Chico, é a questão número 4, pertencente ao primeiro livro, As Causas Primeiras, que é do primeiro capítulo, que é sobre Deus, ok? Então, a pergunta número 4, o subtítulo desta parte é Provas da Existência de Deus. A pergunta é, de Kardec, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Tá? E Kardec ainda faz uma observação após esta resposta. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Uma questão mais adiante, quando ele vai fazer os estudos já do livro A Gênese, né, o quinto da codificação de Kardec, lá ele coloca uma observação muito interessante. Kardec diz, se eu conheço o relógio, eu sei que existe o relojoeiro. O relógio não surge do nada, né? Se eu conheço um objeto, eu sei que ele foi criado por alguém. No caso, um homem com os conhecimentos técnicos para fazer este aparelho de medição de tempo para nós, ok? Ora, se a gente olhar para o universo, e vai ser uma das questões que nós vamos estudar ainda neste vídeo, se nós olharmos para o universo não surgiu do nada, né? A teoria mais aceita é do Big Bang, né? A grande explosão, tá? Então todo mundo fala, tá vendo? O mundo surgiu de uma explosão ao acaso. Os verdadeiros cientistas, eles perguntam, tudo bem que o universo surgiu do Big Bang, mas o que foi que explodiu? Algo explodiu, dando origem a tudo que nós conhecemos no universo.
e muitas coisas que com certeza ainda não conhecemos, tá? Então, os verdadeiros cientistas, eles questionam, não acham que o mundo surgiu do nada, pelo Big Bang simplesmente, mas ele questiona, mas o que foi que explodiu? Ok? Bom, posta esta questão número 4, nós vamos agora para a mensagem correspondente de Emmanuel. Essa reunião pública que Chico estudou, e eu não sei porquê, não há em nenhum lugar eu procurei, o porquê que foi lido alternadamente, estudado alternadamente as questões do Livro dos Espíritos. Essas reuniões foram de janeiro a dezembro de 1959. E esta, sobre a questão número 4, é uma reunião que foi feita no dia 14 de setembro de 1959. Ok? 41, pouco mais de 60 anos da data que nós nos encontramos agora em 2020, ok? A lição que Emmanuel comenta dá-se o título de Meditemos. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que, apenas há 4 lustros, as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. 4 lustros são 20 anos, né? 59, tira 20, 39. Nós estamos falando aqui, ele está falando aqui, se referindo à Segunda Guerra Mundial, que ocorreu exatamente da data deste estudo, o início da Segunda Guerra Mundial, impetrada inicialmente pela Alemanha na invasão da Polônia e depois acometendo praticamente toda a Europa neste turvelínio insano de guerra, ok? E ele continua, Emmanuel. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Olha a referência, né, para a gente meditar, como diz a lição. Né? As pessoas cultas, países cultos. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixasse a condição de feras, fazendo renher as garras sanguessedentes e fulminando as aquisições de espíritos com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Nações cultas, povos inteligentíssimos, né? Mas que diante das lutas ferrenhas da guerra, né, tornaram-se verdadeiras feras. Nós, seres humanos, nos tornamos verdadeiros animais sanguessedentos, ok? Quanto acontece agora, continua Emmanuel, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Naquela época havia acordos, né, tratados diversos de paz, mas que com certeza não foram respeitados. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o elevado progresso, com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais do avião e o rádio,
o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos estes recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Vejamos a nossa insanidade em tempos de guerra. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus. No âmago das elites, e com o esquecimento do Criador, desentende-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Esta lição se chama Meditemos. Diante da questão sobre a existência de Deus, da certeza, né? Eu sempre brinco que nós não podemos acreditar em Deus, nós temos que ter a certeza da existência de Deus diante de tudo que nós conhecemos, tá? Mas quando a gente se esquece, nós cometemos estas barbáries. Aqui, Emmanuel relatando da Segunda Guerra. Não nos esqueçamos que um pouco antes, ainda no início do mesmo século XX, tivemos a Primeira Grande Guerra. E no passado outras tantas, né? Imorais, guerras insanas. E, no último parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pôde o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos e da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida, o desrespeito a Deus, mas a vida ele responde com as trevas do caos. Né? Então vejo que muito promete estes nossos estudos da obra O Livro dos Espíritos, com base neste livro A Religião dos Espíritos de Emmanuel, trazendo-nos reflexões profundas e entendimentos basilares para a nossa compreensão do mundo espiritual ao qual nós pertencemos na realidade. Na questão seguinte, em ordem de questões, ordem crescente numérica, de O Livro dos Espíritos, né? Chico, com o seu grupo, vai estudar ainda no livro primeiro, na primeira parte, no capítulo 3 sobre a criação, no subitem Pluralidade dos Mundos, ok? A questão 55. A pergunta de Kardec: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta da espiritualidade: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como ele crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Doce ilusão a nossa, né? Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. E aí um comentário a esta resposta dos espíritos de Kardec. Deus povoou os mundos dos seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil
Ele deve ter determinado para estes mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão, que, por sinal, a nossa visão do universo é infinitamente limitada, pequeníssima. Tá? A olho nu, a gente enxerga poucas estrelas, ainda que com condições favoráveis, e mesmo com os telescópios mais potentes da Terra e aqueles que estão em órbita ao nosso planeta, que são lançados no espaço, né, ainda assim tratam de um universo conhecido infinitamente enorme, mas que não é tudo ainda. Tá? E Kardec continua: nada, aliás, nem na posição, nem no volume e nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Note que essa questão do Livro dos Espíritos, e este livro foi lançado em 1857, e até minha época de juventude, e já de vida adulta, né, uma grande parte da humanidade ainda não acreditavam da existência de outros planetas, quando muito de vidas em outros planetas. Né? Hoje, do final do século passado para o início desse, né, são centenas de planetas já descobertos pela ciência. Ok? Agora, nós vamos ver, com relação a esta questão, a mensagem de Emmanuel, que exatamente se intitula A Pluralidade dos Mundos Habitados, e essa questão foi estudada pelo Chico no seu grupo no dia 6 de novembro de 1959, a questão número 55. Então, Emmanuel nos traz o seguinte: enquanto o homem se encaminha para a Lua, 59, 10 anos antes da chegada de Neil Armstrong lá na Lua, na famosa, no famoso pisar, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, né? Quando os americanos chegaram a pousar na Lua nesta e em outras missões, né? E, ao que parece, segundo notícias mais recentes, vamos ter um retorno, talvez ainda de viagens novamente à Lua, mas que estamos aí, as agências espaciais do mundo todo, né, com vistas também a chegar em Marte, ok? Então, Emmanuel nos diz o seguinte: enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Quer dizer, enquanto a ciência ainda não sabia de nada, a doutrina já afirmava esta existência de todos os mundos e todos habitados. Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo estes seres ao objetivo final da providência. Note que hoje todas as sondas enviadas à Lua, a Marte, principalmente a Marte, que hoje é o centro das atenções da astrofísica mundial, né? Em nenhum momento ainda se descobriu qualquer prova de existência de vida como nós a conhecemos. Mas aqui nós vamos dar a conhecer, né, essa questão da existência de seres vivos em todos os orbes do globo, do universo. Desculpe. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia. A galáxia comparável é a imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos.
é importante observar aqui, quando ele fala de toda essa questão de tudo que é observável na nossa galáxia, de todos esses elementos materiais, e tudo que hoje o homem conhece dentro de elementos físicos perceptíveis, observáveis, analisados no universo, corresponde, segundo a ciência moderna, a cerca de 5% do que existe no universo. Okay? Os outros 95%, muitas vezes denominado de matéria escura, que com base em cálculos científicos, né, os cientistas determinam que é um dos elementos agregadores de toda a parte material do universo e que ainda não se tem exatamente o conhecimento do que é estes 95%. Muitos companheiros da doutrina, né, havendo já com uma certa certeza ao afirmar, e nós não podemos fazer, de que se trata de todo o mundo espiritual. Né? O mundo espiritual está, sim, constituído, como nós vamos ver nessa mensagem de Emmanuel, né? Mas nós não podemos ainda afirmar com conhecimento certo, científico de causa, e a doutrina respeita a ciência, de que todos esses 95% seja a existência do plano espiritual. Tenhamos calma e cuidado com os nossos com as nossas reflexões. Tá? Nós não podemos sermos volúveis no falar, né? Nós temos que ter certeza daquilo que falamos. Por enquanto, a ciência diz que o que é conhecido é 5%, o que não é 95%. Não cabe nós ainda afirmarmos qualquer coisa do tipo, ok? E Emmanuel ainda continua nesta mensagem. Entre estes sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, o Sol, não está falando nem da Terra. Considerando-se que Sírius, que é a estrela mais brilhante vista daqui da Terra, no hemisfério sul da abóbada celeste, né? Que é um dos vizinhos do nosso Sol, e apresenta brilho 40 vezes maior do que o Sol. Sirius é um gigante, se eu não me engano, um gigante azul. A nossa estrela é conhecida como uma anã amarela. E acompanhando a nossa Terra, acompanhando o Sol, a nossa Terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos, eu diria um quartinho até, ou menos que isso, visto que se a Lua é satélite nosso, o globo terrestre que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta a vida, a existência. Viajando à luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta-se milhares de anos para atravessar de um ponto a outro continente galáctico em que residimos. Na realidade, eu dei uma pesquisada, a distância de um ponto ao outro da nossa galáxia corresponde a 105.700 anos-luz, entendendo que cada ano-luz é a distância do que seria a velocidade da Lua percorrida num ano de 365 dias. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo em 365 dias. Cada ano-luz corresponde a cerca de 9 trilhões e meios de quilômetro. Né? Então vejam, 9 trilhões e meio de quilômetros vezes 105.700 vezes. Né? É distância que nós ainda não conseguimos nem imaginar. Somente nas distâncias astronômicas que a ciência, a astrofísica estuda, ok? E Emmanuel continua, mas os espelhos telescópios do homem, e aqui ainda não existiam os telescópios no espaço, já consegue assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias. A nossa é uma, sabe-se lá entre quantas.
mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembreto, nos diz Emmanuel, nós nos reportamos simplesmente ao campo físico observável. Olha essa atenção para esse fato. Nós estamos nos reportando simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria e de seus instrumentos igualmente, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Então vamos lá. Quando nós falamos de que Kardec, na resposta dos espíritos a Kardec, que todos os planetas são habitáveis, né? Como que é a frase aqui que ele diz? Deus povoou de seres humanos, de seres vivos, todos os mundos, concorrendo estes seres ao objetivo final da providência. Ou seja, não é de estranhar que ao chegar em Marte nós não vamos encontrar um ser humano lá, ou um marciano, da forma como que muitos imaginam aí nas ficções científicas, né? Para a nossa compreensão. Já ainda os cientistas procuram formas de vidas ainda que unicelulares, formas de vidas ainda na forma de bacilos, na forma ainda que seja de vermes, que já é um ser vivo mais complexo, tá? Como os que deram muito provavelmente a origem da vida aqui na Terra, ok? Mas aqui Emmanuel nos alerta de que cada globo tem a sua esfera espiritual muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Nós sabemos, por estudos já feitos, e muito provavelmente nós vamos ver mais adiante, né? Um espírito, e é um dos assuntos do Livro dos Espíritos, que quando um espírito migra de um planeta para outro, ele tem que ser envolvido da condição atmosférica, psicosfera daquele planeta, para ele poder ter a força fluídica de atuação semimaterial ou material naquele determinado planeta. Tá? Nós sabemos que o espírito não é matéria, é ser pensante. E como ser pensante, pela sua vontade, ele atua sobre a matéria, mas através de meios fluídicos. O perispírito é constituição fluídica, da qual o espírito se vê envolto para atuar no corpo físico da matéria. Mas, ainda que não visualmente por nós, em outros planetas, este corpo físico material mais denso, mais bruto, há os espíritos envoltos em material fluídico daquele planeta, formando os seus perispíritos. Entendido? Então, não é porque nós vamos chegar a um planeta, ainda que no futuro, a determinados planetas de outros sistemas solares, como o mais próximo de nós é o Alfa Centauro, que fica a cerca de 4 anos-luz mais um pouco, né? Que é o mais próximo. Viajando à velocidade da luz, nós demoraríamos 4 anos e meio para chegar lá, a velocidade de 300.000 km por segundo, o que não é possível hoje. Tá? Então percebam que quando os Espíritos nos dizem que os seres vivos, Deus os povoou todos os globos, nós temos que entender nesta condição de materialidade, que em outros orbes com certeza terão muito como o nosso corpo, nós vamos ver os tipos de planetas que Emmanuel vai dizer aqui, mas também que existe esta complexidade deste mundo espiritual fluídico, que não são perceptíveis à nossa visão e nem às nossas instrumentações, pelo menos até hoje. Tá? E um dia talvez a gente possa chegar a eles. Então,
Aí Emmanuel continua, repetindo um pouco aqui. Como é natural, o raio reduzido de percepção que é própria para nós, que a gente não teve outras percepções, né? Sem nos referirmos ainda às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Tá claro? Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deve olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. E aqui se referindo aos estados sólido, aos estados gasoso, aos estados de plasma, né, aos estados líquidos, aos estados dos fluidos, né, que é composto todo o nosso universo. Tá? Então, quando na questão tratada por Kardec, né, quando se fala em todos esses globos habitados por seres vivos, nós temos essa complexidade de existências de seres vivos nos mais variados graus de vibração, tá? Desde a matéria mais bruta até daquelas mais sutis. Não nos esquecendo, inclusive, que como o espírito não é matéria, muito provavelmente este ser inteligente do universo, esse ser pensante, abriga talvez qualquer espécie de globo material, ou sabe-se lá de que forma. Nós ainda não temos esta condição de entendermos a peculiaridade do que é o espírito em si, ou seja, do que nós realmente somos, ok? E aí ele continua, falando dessas infinitas vibrações e estados múltiplos da matéria. Temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, né? Acho que talvez nós estejamos no mundo prisão, né? Porque, como ele relatou na outra questão da insanidade das nossas guerras, né? Nós ainda devemos ficar presos aqui na Terra. Saudamos, pois, o advento da nova era em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar destas ondas, do foguete e do cérebro eletrônico, aqui a cibernética, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação, compreensível, as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa. Ou seja, ele está dizendo que, atualmente, os nossos instrumentos e a nossa capacidade perceptiva ainda é incapaz de adentrar a todas as esferas que envolve um determinado globo físico para nós. E outros tantos que nós nem sabemos como são. Ok? E para terminar, no último parágrafo desta lição, Emmanuel nos diz o seguinte: e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de tudo o aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina, que manda em toda parte conferir a cada um segundo as suas próprias obras. Olha a nossa responsabilidade, ok?
Então, meus amigos, eu agradeço vocês poderem estar acompanhando esta nova série de vídeos, que nós já começamos com um inicial dando as considerações sobre esse estudo, tá? E aqueles que já acompanham também os estudos do livro Nosso Lar, percebam que nós adentrarmos ao livro dos Espíritos, com as colocações que Kardec põe, com as considerações que Kardec faz, com a resposta dos espíritos superiores, com esta mensagem complementar que nos traz Emmanuel a respeito destas questões estudadas pelo Chico e seu grupo, vai fazendo com que o nosso entendimento a respeito do mundo revelado pelo Espiritismo, o mundo espiritual, começa a ter mais base, ter mais sentido. E aí, desta forma, sim, nós começamos a poder entender melhor o aprofundamento das informações de André Luiz em sua obra do mundo espiritual, que são 13 livros, nós estamos ainda no primeiro. Se Deus quiser, nós vamos chegar a um estudo mais amplo, tá ok? Fiquem com Deus, lembrando sempre que todos aqueles que, como nós, desejam divulgar a doutrina, o Evangelho de Jesus, esta realidade espiritual que nós vivemos e que nós pertencemos ao mundo dos espíritos, né, possam nos auxiliar divulgando estes vídeos, compartilhando com amigos que o desejam, com familiares, tá? Fazendo com que mais pessoas possam ter este despertamento e este conhecimento, que eu diria que é um autoconhecimento, que ainda nós estamos muito longe de saber em profundidade, mas já começamos a pincelar o início de sabermos quem somos nós. Fiquem com Deus, um abraço a todos.